noite! Oi, pessoal! É dia de esporte, hoje é quarta-feira. Hoje você não fica desinformado em relação ao mundo dos esportes. Ao mundo dos esportes, porque não é só futebol não. É vôlei, é basquete, futebol feminino, todos os esportes, né? Aqui você não fica desinformado. A bola está com você agora, que está curtindo aí a Rede Relâmpago em todo o Brasil, em todo o mundo, e vai curtir as notícias mais importantes do esporte aqui, ao vivo, direto. Enquanto meus parceiros não chegam aqui na live, eu vou já repassando algumas partidas que estão acontecendo no Brasil e no mundo. Atenção, atenção, vamos aos placares. Copa Sul-Americana, o Red Bull Bragantino vai derrotando o Libertad do Paraguai por 1-0. O jogo está com 46 minutos, primeiro tempo, acréscimos. O Bragantino vai derrotando o Libertad do Paraguai. É a grande disputa para chegar na final, é a semifinal da Copa Sul-Americana. Pela Série A, daqui a pouquinho, 20h30, tem São Paulo e América Mineiro. Pela Série B, estão no intervalo. Ó. Vitória e Curitiba estão empatando em 0-0. O Operário e a Ponte Preta se enfrentam às 21h30. E pela Libertadores, a partida mais esperada da noite é entre Flamengo e Barcelona de Guayaquil às 21h30. Já às 21h30 tem Flamengo e Barcelona de Guayaquil. E é dessa partida que a gente vai falar a partir de agora. Vamos falar sobre tudo que envolve o jogo, a partida. E para isso, para notícias do Flamengo, solta o hino, DJ. É o hino do Flamengo para a gente falar um pouquinho do rubro-negro que joga hoje as suas fichas na Libertadores. Vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos ao hino do Flamengo. Para você, flamenguista em todo o Brasil e todo o mundo, o rubro-negro joga em casa hoje, hein? Joga em casa hoje o Flamengo. Gente, o Flamengo e o Barcelona de Guayaquil se enfrentam hoje pelas semifinais da Taça Libertadores 2021, jogo de ida. A partida vai ser disputada no estádio do Maracanã às 21h30, horário de Brasília. O confronto terá transmissão ao vivo pelo canal televisivo pago Fox Sports e o serviço de streaming Star Mais. Vamos trazer mais informação. O Flamengo se classificou para a semifinal da Libertadores após vencer o Olímpia do Paraguai. No jogo de ida, no Paraguai, o rubro-negro detonou o Olímpia por 4-1. E no duelo de volta, o rubro-negro bateu o adversário por 5-1. Duas goleadas. Já o Barcelona de Guayaquil se classificou após ultrapassar o Fluminense. No jogo de ida no Maracanã, as equipes empataram em 2-2. E no duelo de volta, um novo empate, 1-1. Vamos às escalações e vamos à escalação do Flamengo. Provável vir com o seguinte time: Diego Alves, Mateuzinho, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique ou Davi Luiz e Ramon, William Arão, Thiago Maia, Everton Ribeiro e Andreas Pereira, Bruno Henrique e Gabigol. Esse é o time do Flamengo. Flamengo que vai tentar a sua vaga. Vamos agora saber notícias do Barcelona de Guayaquil. Aí está o hino do Barcelona. Salve, salve, Barcelona, beijo a galera equatoriana. Todo mundo que torce aí pelo Barcelona de Guayaquil, que vai vir a campo com Burairo, Castilho na lateral direita, Leão e Ribeiros a dupla de zaga, Pineda na lateral esquerdo, Pinatares, Molina, Martínez e Preciado fazem meio campo. E no ataque, Dias e Mastriani. A arbitragem fica por conta de Andrés Cunha, do Uruguai. E os assistentes serão Richard Trindade e Martin Sopi, também do Uruguai. O VAR é de Leolan Gonçalves, também do Uruguai. Todo mundo uruguaio, para poder apitar essa partida aí, para poder detonar essa partida entre Flamengo e Barcelona de Guayaquil. Daqui a pouquinho, às 21h30, o jogo começa. Pessoal, é o seguinte, vamos para a Libertadores aqui, vamos para notícias da Libertadores. Nós temos aqui na semifinal, ontem já foi disputada uma semifinal, o Palmeiras recebeu o Atlético Mineiro, o jogo ficou em 0-0. Aí, Relâmpago dos Esportes.
O jogo ficou 0-0 entre Palmeiras e Atlético Mineiro. Há quem diga, eu vi o jogo ontem, não vi tantas coisas legais no jogo de ontem, não. O jogo merecia ser melhor. Merecia ser melhor. Tá? Não vou me enganar, não. O Palmeiras pouco atacou. O Atlético Mineiro atacou, mas não teve tanta sorte assim para jogar a bola lá dentro do gol. Enfim, jogo chato. 0-0 foi a primeira semifinal. Agora nós temos Flamengo e Barcelona de Guayaquil. Os jogos de volta serão disputados no dia 28 e 29, ou seja, na semana que vem, dia 28, Atlético e Palmeiras, lá no Mineirão, e Barcelona de Guayaquil contra o Flamengo em Guayaquil, no Equador. Notícias rubro-negras, notícias do Flamengo, perto da estreia pelo Flamengo. Davi Luiz impressiona Renato Gaúcho com bons números e jogo treino. Apenas 9 dias desde que fez as suas primeiras avaliações físicas, Davi Luiz está próximo de fazer sua estreia pelo Flamengo. Apesar de não jogar há 143 dias, precisou de pouco tempo para impressionar o técnico Renato Gaúcho com sua evolução. E vai ser titular contra o Barcelona de Guayaquil nessa quinta-feira, nessa quarta-feira, hoje é quarta-feira, gente, pela Libertadores da América. É notícia, Davi Luiz está em forma, Davi Luiz está surpreendendo lá o técnico Renato Gaúcho. Boa noite, Roberto Dantas, o nosso comentarista do Relâmpago dos Esportes. Boa noite. Boa noite, Vitor Cosso. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, graças a Deus. Começando meia hora, um pouquinho mais tarde. O horário hoje na Rede Relâmpago ficou meio doido, né? O Relâmpago entrevista antes do Relâmpago nos Esportes. Isso nunca aconteceu, mas foi por uma boa causa. A entrevista foi lá em Portugal e a gente tinha um fuso horário tremendo. Então, para poder ajustar direitinho, a gente está começando o Relâmpago nos Esportes um pouco mais tarde, às 20 horas. Mas com aquele dinamismo gostosinho, sensacional do Relâmpago nos Esportes. A gente tem o Roberto Dantas ali com a sua camisa do Celtic da Escócia. Olha, Vitor, obrigado mais uma vez. É um prazer estar aqui no Relâmpago nos Esportes, na Rede Relâmpago de Comunicação. Você é meu chapa, jornalista talentosíssimo, a quem admiro muito. E dá boa noite aí a todos os amigos que estiverem aí participando conosco. Sejam bem-vindos. Vamos falar aí de futebol na Rede Relâmpago de Comunicação com Vitor Costa. A bola está contigo, meu querido. Boa noite. Pois é, o Davi Luiz vem surpreendendo, Roberto. Vem surpreendendo o técnico Renato Gaúcho. E hoje é titular do jogo do Flamengo contra o Barcelona de Guayaquil. Você acha que vai ser uma boa estreia para o Davi Luiz? Vitor, o Davi Luiz, para mim, ele volta para disputar uma vaga na seleção brasileira. Sobra no futebol brasileiro, sobra. E no Flamengo vai cair como uma luva. Hoje, se fosse um jogo Flamengo e Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras, seria temerário colocar o Davi Luiz. Porém, Barcelona de Guayaquil, aqui no Maracanã, não deve apresentar dificuldades para a zaga do Flamengo. Acho que ele vai tirar de letra, o Flamengo vai meter 3-0 e ele ganha já a condição de titular do time do Flamengo. Isso aí, vamos ver o que vai acontecer com o Davi Luiz, gente. Fica também a gente fica ansioso, né, para saber como é que vai se comportar o zagueiro Davi Luiz na estreia dele hoje com a camisa rubro-negra. Bom, enquanto isso, outro velhinho está pedindo passagem aí, o Daniel Alves. E o Fluminense fez a proposta, né? Um dos clubes interessados pelo Daniel Alves. O site NetFlu apurou que o lateral direito, para dar sequência às conversas, quer garantias financeiras da diretoria tricolor de que poderá ser pago aquilo que lhe está sendo oferecido. Já começou a polêmica, ó. Tal situação não garante, no entanto, que fechará contrato, viu? Dani Alves, vale recordar, deixou São Paulo justamente pelo fato do Clube Paulista ter acumulado uma enorme dívida para com ele. Foi feito um acordo com o pagamento de maneira parcelada em 5 anos. É uma furada contratar o Daniel Alves. O Fluminense tem que sair dessa, ô Roberto? Uma furada para o Fluminense. A não ser que ele viesse a preço, como a gente fala, preço de custo, salário com valor simbólico e que ele ganhasse por produtividade. Daniel Alves, no seu auge dos 38 anos, desculpa, no futebol brasileiro não tem como pagar 1 milhão, 1,5 milhão para o Daniel Alves. É uma furada para o Fluminense, como foi para o São Paulo. Não rendeu o esperado. Não vai render mais, Vitor.
jogador tem a sua história, tem o seu tempo. O corpo humano é uma máquina que ele vai se desgastando. E não tem como, não tem. Diferentemente de você troca o motor, o ser humano não pode. Então, Daniel Alves quer ir para a Copa do Mundo, mas se ele for para a Copa do Mundo é para jogar meio tempo, é para entrar nos jogos mais fáceis. Não dá para o Daniel Alves ser titular na seleção brasileira, como no Fluminense, se ele vier, ele vai jogar um tempo. Não dá para jogar todos os jogos. E é muito caro. Então, qualquer clube hoje que se comprometa de pagar 1 milhão e meio para o Daniel Alves, para mim, está entrando numa furada. Melhor botar os garotos, deixa o Daniel Alves. Ele, por tanto dinheiro que já ganhou, ele poderia jogar no Bahia a preço de custo. Paga um valor simbólico e ele joga no Bahia. Vai lá para o Fortaleza, vai ajudar os times do Nordeste que tanto precisam. Flamengo, Fluminense, o próprio Atlético Mineiro, para mim, entra numa furada se contratar o Daniel Alves. Emerson Charles coloca aqui o seguinte: um negócio muito perigoso para o Fluminense, tricolores não aceitem. E manda um abraço para a gente, meus amigos queridos. Obrigado, Emerson Charles, beijo, abraço. E vamos que vamos. Vamos saber, né, que o Fluminense vai afrontar esse negócio do Daniel Alves. Realmente é uma contratação, né, de risco. Vamos colocar um hino aqui, o hino do líder do Campeonato Brasileiro. É o Atlético Mineiro, para você, mineiros do nosso Brasil. O Clube Atlético Mineiro. Salve o Atlético Mineiro, salve o Galo, que é líder da Série A. É líder da Série A com 45 pontos, é líder, lidera com folga, 7 pontos para o segundo colocado, que é o Palmeiras, com 38. O Flamengo completa a terceira colocação com 34. O Fortaleza completa o G4 com 33. Vagas para a Libertadores ali em quinto está o Bragantino, que faz uma excelente campanha, viu? Com 33 pontos também. E o Corinthians vem logo em sexto com 30 pontos. A gente dando uma repassada no final de semana, os placares, né, dos jogos iniciados, né, a 19ª rodada. No sábado, o Bahia detonou o Fortaleza por 4-2. O Cuiabá venceu o Santos por 2-1. É isso mesmo? 19ª? Não, gente. Ih, rapaz, eu estou atrasado aqui no treco. Espera aí. Aqui. Agora sim, 21ª rodada. Ô, Vitor, não faz isso. Aí vai morrer no coração o pessoal lá do Bahia lá. No sábado nós tivemos Palmeiras 2, Chapecoense 0, Atlético Paranaense 2, Juventude 1. O Atlético Mineiro não tomou considerações pelo Sport Recife, foi 3-0. O Ceará empatou com o Santos em 0-0. O Bahia empatou com o Bragantino em 1-1. No domingo, o Inter venceu o Fortaleza por 1-0. O São Paulo conseguiu vencer o Atlético Goianiense por 2-1. O Corinthians empatou com o América Mineiro em 1-1. O Flamengo foi derrotado pelo Grêmio por 1-0. E o Cuiabá empatou com o Fluminense em 2-2. Completam zona de rebaixamento. Grêmio com 22, América Mineiro com 22, Sport com 17 e o já rebaixado Chapecoense com 10. Eu acho que não dá mais para Chape. Infelizmente. Roberto Dantas, classificação do Campeonato Brasileiro, alguma coisa a destacar? Eu acho que o Atlético, não sei, mas me dá aquela aparência que eu acho que o Atlético vai dar aquela rateada. Olha, Vitor, eu torço por isso, mas eu fico preocupado como flamenguista. O Flamengo perdeu para o Grêmio, não podia perder agora. Não podia. O Atlético abriu aí uma diferença, já tinha uma diferença grande, o Flamengo tem 2 jogos a menos, porém o Atlético venceu muito bem, 3-0 no Sport, nem tomou conhecimento do Sport, e o Flamengo perdeu para o Grêmio. Eu sabia que o Filipão, a gente que acompanha o futebol, sabia que o Filipão não ia querer dar esse mole, perder 3 seguidas para o Renato Gaúcho. E ele armou ali um esquema, surpreendeu, ganhou bem, poderia até ter sido 2-0. E isso, para o campeonato, Palmeiras e Atlético ganharam, o Flamengo perdeu, que são os 3 que brigam realmente pelo campeonato. Então me preocupa um pouquinho essa diferença. Mesmo o Flamengo tendo um jogo ainda direto, um confronto direto contra o Atlético vem muito bem, vem sobrando no Campeonato Brasileiro. E se mantiver a pegada, tem tudo para ser campeão. Difícil o Flamengo chegar, mas eu torço para que isso aconteça. Lá embaixo, a Chapecoense já foi. Esse ano não dá, pode se preparar para o ano que vem. Chapecoense, em 21 jogos, venceu uma partida. Não dá mesmo. Quem eu acredito que vai entrar na zona do rebaixamento é o Santos. Futuramente, o Santos deve estar na zona do rebaixamento. O time jogando muito mal mesmo. Foi eliminado de tudo que participou esse ano e vem caindo aí. Demitiram o Fernando Diniz,
Chegou o Carille, que é aquele cara para tentar ajeitar, mas quando o elenco é muito fraco, corre um sério risco. O Santos vem aí caindo vertiginosamente, para mim, brevemente estará na zona de rebaixamento, vamos aguardar. Lá em cima é Galo, Palmeiras e Flamengo. Eu fiquei um pouco temeroso do Flamengo ainda conseguir chegar no Atlético, mas vamos esperar futebol, né? Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer, tudo pode acontecer. A classificação ainda pode mudar muita coisa por aí, pode mudar. Ficou definido, atenção, Copa do Brasil. Agora a notícia é Copa do Brasil. Ficou definido que Flamengo e Fortaleza vão decidir em casa os seus confrontos contra, respectivamente, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. As datas bases desses jogos decisivos serão no dia 20 e 27 de outubro. Então, marque na sua agenda. 20 de outubro, jogo de ida. 27 de outubro, jogo de volta. Copa do Brasil. Partidas de ida. Atlético Paranaense e Flamengo na Arena da Baixada e Atlético Mineiro e Fortaleza no Mineirão. E no dia 27, invertem. Flamengo e Atlético Paranaense no Maracanã e Fortaleza contra o Atlético Mineiro lá em Fortaleza. Roberto, tem favorito? Eu arriscaria Flamengo e Atlético na final, mas com esse confronto aí do Fortaleza, jogo de volta, será que acontece a mesma coisa que aconteceu com o São Paulo? Essa é a minha esperança. Você sabe o quanto eu torço pelo futebol nordestino? E seria ótimo ter o Fortaleza na final da Copa do Brasil. Mas, de verdade, está se desenhando Flamengo e Atlético Mineiro na final da Copa do Brasil e também na Libertadores. Ontem o Atlético, depois talvez você fale disso, ontem o Atlético foi muito superior ao Palmeiras, o Hulk desperdiçou um pênalti, chutou na trave, e eu acredito que a final, as duas finais, tanto Copa do Brasil quanto Libertadores, serão entre Flamengo e Atlético Mineiro. Falamos sobre Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras. Jogo que esperavam-se mais das duas equipes brasileiras, esperava uma partida melhor. O Palmeiras pouco atacava, jogando em casa, pouco atacou o Atlético, pouco pressionou. Deu mais o Atlético pressionando o Palmeiras, muito pelo contrário, viu? O Atlético não deixando o Palmeiras seguir, e o Palmeiras também sem vontade. Parecia jogar mesmo pelo empate para tentar em Minas conseguir uma vitória simples ou um empate com gols. Bem arriscado a tática do Abel Ferreira, dizem os comentaristas. Vamos ver o que vai acontecer. Mas o jogo foi fraco, viu, Roberto? Pois é, o Palmeiras, que o ano passado foi campeão da Libertadores, naquele jogo contra o Santos, um jogo horrível, chega na semifinal, a gente esperava um pouquinho mais. Primeiro jogo, jogando em casa, sem torcida, e no jogo de volta o Atlético vai ter torcida lá no Mineirão, tá? Já está liberado, o Atlético já está vendendo os ingressos, então a torcida do Atlético vai estar presente, e eu, assim, acredito, pelo que demonstrou no primeiro jogo, futebol, como a gente fala, tudo pode acontecer, uma caixinha de surpresa, pode realmente o Palmeiras surpreender o Atlético? Pode, mas está muito mais desenhado para o Atlético em casa passar o carro no Palmeiras. Pois é. Vamos dar boa noite. Seja bem-vindo, Jacques William. Boa noite, amigos. Todos que nos acompanham aqui, Rede Relâmpago nos Esportes, Vitor Corso, Dantas. Prazer estar com vocês aqui. Desculpa aí, cara. Pensei que era 8h30. Me perdi no horário aqui. Nós estamos totalmente loucos com o fuso horário. Isso foi culpa do Relâmpago Entrevista. Nós entrevistamos em Portugal, 4 horas de fuso. Relâmpago Entrevista 6 da tarde nunca aconteceu, mas foi legal o papo com a Carla Vise. Quem não viu, por favor, vejam depois, foi muito bacana. Falou de meio ambiente, falou de um bocado de assuntos legais, era muito simpática, muito bacana, muito legal. Eu sabia dela aquele vai sacudir, vai abalar. Cara, eu dancei muito isso no carnaval. Mesmo? William! E não sabia que era ela, não. Não sabia que era ela, não. Depois que ela falou lá, eu falei, caramba, cara, olha só. Da banda Cheiro de Amor. Beijo pra Carla. A gente estava falando da Copa do Brasil aqui, vamos pegar também aqui o comentário do Jacques William. A Copa do Brasil já tem confrontos definidos, partidas nos dias 20 e 27 de outubro. Primeiro o Flamengo joga fora com o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, depois recebe aqui no Maracanã. E o Fortaleza vai a Minas pegar o Atlético Mineiro, depois recebe em casa o próprio Galo. A pergunta é, será que o Fortaleza apronta
contra o Atlético Mineiro, o que fez contra o São Paulo, parece que foi a mesma coisa, né? Assim, o Fortaleza tá muito bem, né, cara, assim, com o treinador argentino lá, né, o Vovojada. Então, assim, ele conseguiu encontrar um esquema, né, para a equipe do Fortaleza. E o interessante, cara, olha só como é que é a vida, né, de atleta, né? O Lucas Lima, né, que estava lá encostado no Palmeiras, estava lá sem esperança nenhuma, foi pro Fortaleza agora, tá começando a jogar bola de novo, né? Futebol tem dessas coisas, mas acredito que, assim, vai ser, o Atlético Mineiro tem uma larga vantagem aí pelo elenco, pela equipe, né, que tem, mas eu acredito que vai ser um jogo muito mais complicado do que o jogo do Flamengo para o Atlético Mineiro. Eu acho que o jogo do Flamengo Atlético Paranaense, o Flamengo tem um pouco de vantagem, uma larga vantagem, vai decidir em casa, apesar que em 2019 o Flamengo perdeu, né, para o Atlético Paranaense no Maracanã. Então, assim, mas em 2013 ganhou. Então, assim, o Flamengo sempre decidindo com o Atlético Paranaense, né? Interessante. Mas eu acho que vai ser um jogo duro aí pro Atlético Mineiro aí, cara, esse Fortaleza, né? Pois é, o Fortaleza realmente tá bem, né? Tá surpreendendo muita gente. O técnico, eu não sei falar o nome do técnico, vou né? Vovojora. Vovojora, tá bom, Vovojora. Vamos falar do Botafogo agora. Ô, galera botafoguense aí, todo o Rio de Janeiro e todo o Brasil. É hora do Botafogo. O Botafogo está bem obrigado lá na Série B. Mudanças por necessidade sem poder contar com Pedro Castro lesionado. Marco Antônio com dores musculares. A escalação do Botafogo contará com novidades para a partida contra o CSA, hein, gente? Nessa quinta-feira, pela Série B do Brasileirão, no estádio Rei Pelé. A principal delas vai ser o retorno de Diego Gonçalves, o camisa 11, que não começa uma partida há mais de um mês por conta de uma lesão, deve ser o escolhido para substituir Marcos Aurélio. O Botafogo faz uma boa campanha na Série B. Roberto Dantas, eu queria que você comentasse se o Botafogo tem como ainda manter a partida contra o CSA. Lá no Rei Pelé é fácil? Difícil. Lembra que eu falei contra o Náutico que o Botafogo ia passar o carro? Lembra da outra vez? Passou. Sim. Mesmo. Contra o CSA, eu acredito num empate ou uma vitória por 1-0, 2-1, um jogo apertado. O CSA tenta se recuperar, tenta chegar no G4 e não vai ser fácil, não. E, inclusive, o Anderson Moreira falou isso, que o Botafogo não tem fôlego. Veja bem, o próprio Anderson falou, o Botafogo vai ter altos e baixos ainda na competição. Ele precisa equilibrar. Ele não pode perder 2, 3 partidas seguidas. Mas perder uma, ganhou outra, ele vai se manter no G4. É isso que importa. Então, esse jogo contra o CSA, eu acho que será um jogo muito difícil, com uma vitória para um dos dois lados, com diferença mínima de um gol. E você, Jacques, o que você acha? O Botafogo embalou, né? Eu acredito que o Botafogo consiga mais uma vitória, né? Apesar de ser um jogo difícil, mas o Botafogo conseguiu embalar aí, tá motivado, né? E não sei se o lateral direito lá já joga, né? O Botafogo contratou. Rafael, não sei se ele já joga ou já pega um banco ali, não sei. Mas está motivado. Eu acredito que o Botafogo é um dos concorrentes aí a subir de novo aí para a Série A. E eu acredito que, assim como o Dantas bem falou, vai ter sim altos e baixos, mas já está ali nas cabeças ali. Eu acredito que vai conseguir manter ali e ter uma vaguinha ali. Porque tem que sobe 4, né, irmão? Às vezes a pessoa, não, quero ser campeão da Série B. Não, um quarto ali já tá bom, já sobe, entendeu? Já é o suficiente. Então, é trabalhar para poder subir para a Série A de novo. Pois é sempre um trabalho que não tem fim. A Série B é bem difícil, gente. Né? Realmente tem altos e baixos. A gente viu o Náutico lá, líder, num certo momento, e o Náutico começou a cair, agora não sabe mais. Pior a situação ainda desse clube que a gente está tocando indo agora, que é o Vasco da Gama. Vasco, vamos subir, Vasco, pelo amor de Deus. Teve até gol que não foi gol. O pessoal ficou desesperado, meu Deus do céu. O Vasco empatou os 2 jogos sob o comando de Fernando Diniz. Empatou. O Fernando Diniz também não está com muita sorte. Embora a vitória tenha escapado, o desempenho do time em campo melhorou e agradou o treinador.
Assim, Diniz deve manter a base da equipe para o duelo contra o Brusque na sexta-feira. Entretanto, o treinador vai ter que fazer mudança na escalação. 2 delas serão obrigatórias, já que Andrei recebeu o 3º cartão amarelo e o Léo Jabá foi suspenso pelo STJD por expulsão na Copa do Brasil. Ai, ai, ai. Bruno Gomes deve assumir o lugar do volante, mas na frente o treinador vai estar em dúvida. O substituto natural para atuar pelos lados vai ser Gabriel Peck, seria. Mas o centroavante Daniel Amorim tem entrado bem no time. Há a possibilidade de ele fazer dupla com Cano. Ai, ai, ai. Tem chance pro Vasco, Roberto? O Brusque é um jogo difícil. O que você acha, Roberto? Jogo difícil. O Vasco vem melhorando nos 2 jogos. O Vasco empate deixou. A vitória escapou nos acréscimos. Olha só. O Vasco precisando dos pontos e deixou as 2 vitórias. Os 2 jogos com o Fernando Diniz escaparam nos acréscimos. Muito, muito ruim para o Vasco, porque perdeu 4 pontos preciosos. E contra o Brusque é um jogo enjoado. O Brusque tinha começado super bem o campeonato. O Brusque tem um artilheiro do campeonato, faz gol à beça, todo jogo faz gol. E o Vasco abre o olho. Estou torcendo pelo Vasco. Acho que vai ser um jogo equilibrado, que o Vasco sim pode sair com a vitória. Mas não vai ser fácil, não. O que você acha, Jacques? Jogo fácil para o Vasco, lavada. O Brusque está em 14º. Caiu muito, coitado. Não, lavada acho que não, mas acho que o Vasco passa tranquilo. Acho que sem aquele susto, né? Acho que o Vasco consegue o resultado positivo em cima do Brusque, né? Porque eu acredito que deve ser muito difícil para o Fernando Diniz, né? Ainda mais acredito para qualquer treinador, né? Entrar num turbilhão desse aí, numa pressão dessa. E ainda mais o estilo de jogo do Fernando Diniz, né? Que ele gosta de jogar com posse de bola, né? Ele gosta muito de tocar ali, sair jogando lá atrás. E diante dessa realidade hoje do Vasco, né, eu acredito que o Vasco está jogando ali, ó, no limite, né? Talvez não está conseguindo fazer aquilo que ele gostaria de fazer, até por conta da situação que o Vasco está, né? Então, o Vasco ele precisa pontuar no campeonato, senão vai ficar muito distante. E é um jogo aí para virar a chave. Pois é, bem difícil a situação do Vasco da Gama. Ao som de Na Cadência do Samba de Valdir Camon, aquela música do Canal 100, né? Lembra? Muitas jogadas do Pelé a gente ouviu com essa música. Gente, a Série B é liderada pelo Curitiba, que tem 49 pontos. Encostadinho ali está o Goiás com 45. Diferença de 4, Vitor. Beleza, 4 pontinhos? Mas não é aquela diferença na Série B. Isso conta, mano. É pouco. O Goiás vem em segundo com 45, depois vem Botafogo e CRB com 44. Eu não sei, mas acho que o CRB não vai aguentar essa 4ª posição. Depois vem o Guarani com 41, o Avaí com 40, o Sampaio Corrêa com 36, aí já começa a cair mais um pouquinho. Gente, o Vasco tem 34 na 9ª posição, tem que correr realmente. Bom, CSA e Botafogo, Vasco e Brusque. Brusque e Vasco, na verdade, na sexta-feira. São 2 jogos decisivos realmente para os 2 cariocas. Vamos ver o que vai acontecer, né, mediante a isso. Vamos ver. Copa Sul-Americana, nós temos a semifinal rolando, hein? Bragantino e Libertad do Paraguai. O jogo está 2-0 para o Bragantino, semifinais. Parabéns ao Bragantino. 2-0 em cima do Libertad, jogo de ida, lá em Bragança Paulista. Está fazendo o dever de casa. Na semana que vem vai receber o Libertad lá, vai lá no Paraguai jogar contra o Libertad. A outra semifinal vai ocorrer amanhã, Peñarol e Atlético Paranaense. Peñarol jogando em casa, lá no Uruguai, e na outra semana o Atlético Paranaense recebe o Peñarol. Olha, 2 brasileiros, interessante isso aí, né? A Copa Sul-Americana também pode ser decidida por brasileiros. Vocês acham, o Roberto, começar pelo Roberto, o Bragantino, por exemplo, tem crescido muito, né, em todas as competições. Brasileirão já está, né, na posição que remete a Libertadores, a vaga na Libertadores, está na semifinal da Copa Sul-Americana. Está dando trabalho o time da Cidade da Linguiça? O projeto Clube Empresa precisa chegar à grande maioria dos times do Brasil. O Bragantino se estruturou, o Bragantino está contratando jogadores jovens
para montar um elenco, para daqui a 2, 3 anos ter um time muito forte. Prestem atenção, o Bragantino daqui a 2, 3 anos vai estar brigando por título brasileiro. E, para mim, o Atlético Paranaense é que vem caindo muito. Eu acho que a final vai ser Peñarol e Bragantino. Gostaria que fosse entre os brasileiros, mas eu acho que o Peñarol vai acabar tirando o Atlético. O Atlético vem aí, até se cogitou em levar o Daniel Alves, mas nos últimos jogos que eu vi do Atlético, muito mal. Então, acho que a final não vai ser brasileira, assim como a gente tanto queria. Eu queria realmente uma final brasileira, tanto na Sul-Americana quanto na Libertadores. Mas na Libertadores acho que vai dar Flamengo e Galo, mas na Sul-Americana acho que vai dar Bragantino e Peñarol. Olha aí, boa, olha, Peñarol e Bragantino, Flamengo e Galo. Já que você concorda? Eu acho que vai dar uma final brasileira aí, da Sul-Americana, Dantes. Apesar de o Atlético Paranaense não estar vindo bem, mas eu acredito que o fator dentro de casa, eu acho que vai ajudar o Atlético Paranaense a conquistar esse acesso aí. O Bragantino, como o Dantas bem falou, né, é um clube empresa que tem se organizado, né, e está fazendo uma campanha boa no Brasileiro, e daqui a um tempo, de fato, vai estar aí disputando, né, até ali os primeiros quatro lugares ali da tabela do Brasileiro. É uma equipe que você pode ver, não tem um cara assim de renome, mas é um coletivo, né, com um técnico também muito bom. Então, assim, daqui a pouco o Bragantino já está dando trabalho, mas a tendência é dar mais trabalho ainda aí para os grandes, né, considerados grandes do futebol brasileiro. Então, acredito que essa final aí vai ser brasileira quanto na Sul-Americana e quanto na Libertadores. Olha, muito bacana, vai ser. Sem cortar vocês, o Bragantino acertou com o Pedro, aquele garoto da base do Fluminense, muito bom, que brigou entre Isso. Já tinha comprado o zagueiro do Flamengo, o Noga, Natan, se eu não me engano. Isso. O Pedro. O Bragantino está investindo em jovens jogadores. Tinha comprado o Arthur Cabral, caríssimo, tinha acertado com o Arthur Cabral. Daqui a pouco o Bragantino está montando um time jovem para daqui a 3, 4 anos realmente vir aí muito forte. Isso é bom porque a gente não pode ter Flamengo e Atlético Mineiro só não, porque daqui a pouco esse mar de dinheiro que o Flamengo e Atlético Mineiro pagam para esses jogadores, uma hora essa fonte vai secar. Então é bom que tenha times estruturados para que realmente faça o futebol brasileiro aí ter consistência e ficar cada vez melhor. E o Vitor, o Bragantino tá ganhando, tá, gente? 2-0 no Libertad. 2-0, isso aí. Tá detonando 2-0. O jogo está chegando aos 20 minutos do segundo tempo. Tá 2-0 para o Bragantino. Está fazendo bem o dever de casa. Começou pela Série A, São Paulo e América Mineiro, jogo 0-0. Vitória e Curitiba também está 0-0 pela Série B. Gente, o jogo, a final da Sul-Americana vai ser disputada no Estádio Centenário, em Montevidéu, no dia 20/11. E a final da Libertadores, no dia 27/11. É isso, se eu não me estou me engano. 27/11, também no Estádio Centenário, lá em Montevidéu. Muito bacana, gente. Olha, vamos torcer para que os brasileiros invadam no Montevidéu, né? Imagina. Mas o Roberto falou que vai ser Peñarol. Se o Peñarol se classificar, vai decidir em casa. Ai. Que jogo, meu Deus. Meu Deus do céu. Vamos falar da Champions, gente. Olha, para quem gosta de superstição, hein? Montevidéu, lembra alguma coisa aí. Quem gosta. Vamos lá. A torcida flamenguista foi feliz aí, nesse estádio aí já. Vamos que vamos. De repente, um Flamengo e Galo, Flamengo e Palmeiras, ninguém sabe ainda, né, direito, como é que vai ser a situação. Gente, a Champions League está ali encaminhando para a segunda rodada. Eu vejo aqui que todos os grupos vão jogar aí na semana do dia 28 e 29, a próxima semana, a segunda rodada da fase de grupos. Bom, nós temos algumas surpresas, né, dessa primeira rodada que aconteceu. Por exemplo, nós temos o Clube Brugge, lá da Bélgica, que estaria com a vaga. Mas essa primeira rodada empatou em 1-1 com o Paris Saint-Germain, todo poderoso, todo mundo esperava que o Paris Saint-Germain fosse detonar o Bruges, e não aconteceu isso. Parece que está
Está atrapalhando alguma coisa? O Messi com o Mbappé, com o Neymar, não consegue se entender? Ou está comendo devagar, calma, que está no início? Roberto, o que você acha? Não, acredito que falta dar tempo ao tempo. O PSG não está bem. Apesar de ter um elenco, Sérgio Ramos, Messi, Mbappé, Neymar, Di Maria, Marquinhos, cara, o Navas, timaço no papel, ainda precisa se encontrar. Espero que se encontre logo, porque estreou na Champions, que é o sonho de consumo do PSG, a Champions, né? Nunca ganhou. E estreou muito mal, como você falou, estreou contra um time mal comparando, é como se o Flamengo tivesse jogado com Laria, tá? PSG com o Bruges, é como se Flamengo e Olaria, e empatou. E hoje, pelo campeonato francês, teve muita dificuldade de vencer. Messi não jogou. Ele precisa. Não adianta você pegar um jogador, não encaixa um jogador como o Messi joga onde ele quiser. Mas para você dar ritmo ao Messi, entrosamento, fazer esse time realmente fluir, vai levar tempo. Eu espero que não demore tanto, porque eu torço pelo PSG, torço pelo Neymar lá na Europa. Quero muito que o Neymar venha a ser melhor do mundo, então preciso ganhar a Champions. Fiquei chateado do Messi ter ido para lá, porque acho que atrapalha, mas já que está lá, que possa ajudar. Mas realmente o PSG ainda vai levar um tempinho. É normal quando chega um grande jogador, até ele se adequar ali. Não é assim, chegou aqui, tira um e bota o outro. Não é igual uma pelada, que a gente está jogando pelada e chega aquele melhor de todos, vai jogar de qualquer jeito. Não, é um time de futebol que tem um esquema, tem que se adequar um pouquinho ao Messi, vai levar um tempinho ainda. William, você ainda sente o Paris Saint-Germain como um dos favoritos ao Caneco, a orelhuda? Favoritíssimo. Acho que o Pochettino, né? Ele, se você olhar, ele não tem usado ainda as peças todas, né, que foram contratadas para esse grande elenco estrelado, né? Vamos dizer aí que o galáctico do século XXI, né? Que é o Hinaldo, que era do Liverpool, o Sérgio Ramos ainda não está jogando, né? Ele botou o goleiro agora, né? Aquele goleiro italiano, né? De titular. Oi? Donnarumma? Isso. Agora está jogando titular. Então, assim, jogadores ainda que pelo menos parece que vai ser titular, ainda não estão jogando junto. Então, isso gera um tempo também. Mas eu acredito que vai dar muito trabalho. E outra, cara, eu vi uma entrevista do Daniel Alves uma vez falando sobre o Messi. Ele falou, cara, o Messi, você não pode deixar o Messi dormir no jogo, sabe? Você toda hora tem que estar dando bola nele para ele ficar ligado no jogo. Então, assim, até os jogadores do PSG compreenderem isso, entenderem isso, para tu ver que nesse jogo que jogou o trio, né? Teve alguns lances bons, né? Mas depois ele ficou muito tempo sem pegar na bola, né? Muito tempo ali meio que apagado. Porque assim, isso daí é só com entrosamento, com entendimento, quem conhece o Messi. Então, esse feeling aí que falta talvez pro time do PSG. Mas vai ter tempo, vai entrosar, entendeu? Daqui a pouco vai estar dando liga aí, porque são bons jogadores, né? Então, assim, difícil jogar com jogador ruim, né? O difícil e você acaba ficando... Uma coisa que eu sempre aprendi, né? Meu pai sempre fala, cara, tem que jogar tem que estar sempre dentro da panela dos jogadores bons, porque você aprende, você cresce. Quando você joga com gente ruim, você fica ruim, você se machuca e tudo, você não evolui, é complicado. Não sei se você conhecido o Roberto antes, o Roberto Dantas, ele é bom de bola, gente. Ele veio lá da Sul, Rio Grande do Norte, jogando bola mesmo. Eu era o camisa 10 de qualquer time que você botasse. Porque é o seguinte, o Jackson acabou de tocar no assunto, porque quando eu tinha por volta dos 20 anos de idade, o senhor Jackson, ele fez um time lá com a panela de todo o condomínio, os melhores do condomínio, e aí eu queria jogar bola, mas sempre fui ruim de bola, sempre fui o dono da bola, né? O dono da bola, ou então era o goleiro. Quem joga bola é meu primo. Quem joga muita bola é meu primo. Goleiro no ataque, ele faz loucura.
Então, o que acontece? O William ia lá, pegava todo mundo, arrecatou toda a panela lá. Olha, o Roberto, você tinha que ver, Roberto. Você tinha que ver. Aí só os caras bons, né? Ah, já são os campeões e tal. Tinha até torcida dentro do condomínio para eles. Chega lá o Vitor e fala assim, isso não vai ficar assim. Aí, reunião para... Gente, só passando aqui uma informação aqui pessoal, tá? Reunião para definir os times que vão participar do campeonato. Tinha uma faixa enorme lá na beira do condomínio. Lá. Reunião, dia tal, horário tal. Quem estava lá sentado? Vitor. Sentadinho lá. Ah, Vitor, o que você está fazendo aqui, rapaz? Que não sei o quê. Pô, se fosse meu primo, tudo bem. Mas eu não era... Não, eu vou botar um time aí. Vou botar um time aí. Ah, qual? Não tinha nenhum jogador, Roberto. Eu simplesmente peguei e fiz lá a inscrição, paguei a inscrição, comprei o jogo de camisa e aí comecei a fazer o cata-cata. Só meu primo que eu conhecia. Mas só que meu primo chegou atrasado no primeiro jogo, a gente tomou de 7-2, um time muito ruim. E aí eu falei assim, ele falou, olha, não mete a cara assim não, peraí que eu vou chamar o pessoal. Ele chamou os Galácticos, os caras que jogavam com ele no futsal, e aí começaram a arrebentar. E aí o time do William contra o meu time ia ser um confronto memorável que não ocorreu. Infelizmente, o que aconteceu foi WO, não sei, um foi para um lado, outro foi para o outro, acabamos desfazendo do time. Boa lembrança. Não tem o Roberto Dantas no meu time. Roberto, você ia jogar, Roberto. Com certeza. Quem me conhece sabe. Joguei muito. Então, Roberto, precisava do Roberto nessa época já. Precisava do Roberto nessa época. Roberto hoje veio homenageando o Celtic da Inglaterra, da Escócia, time escocês Celtic. Olha aí, parabéns ao Roberto Dantas, veio homenageando ao Celtic da Escócia. Estamos falando de futebol europeu. Na terça-feira que vem nós temos Paris Saint-Germain e Manchester City. Placar, Roberto, o que você acha? 2-2. Uau! Você, Jacques? Rapaz, difícil, hein? Clássico, cara. Difícil. Mas vamos lá, 2-1, uma jogada fantástica lá do Messi se jogar, aí vai virar o jogo. Disputando o primeiro lugar do grupo H, vão jogar Juventus da Itália contra o Chelsea, atual campeão. Chelsea. Resultado, Roberto, Juventus ou Chelsea? 3-0 para o Chelsea. Nossa. Jacques? Vou botar 3-1, um de honra da Juve. A Juve perdeu um pouco. Não vai. Pois é, acabou virando... De bala. Vai guardar um de bala vai guardar um. Daqui a pouquinho, gente, tem Flamengo e Barcelona de Guayaquil. A partida vai ser exibida pelo Fox Sports, hein? Não podemos perder, 21h30. Enquanto isso, na Copa Sul-Americana, o Red Bull Bragantino segue vencendo por 2-0 o Libertad do Paraguai. Primeiro jogo, Copa Sul-Americana, semifinal. Pela Série A, Campeonato Brasileiro, primeira divisão, São Paulo e América Mineiro 0-0, jogo com 12 minutos do primeiro tempo. Já no finalzinho, Série B, Vitória 0, Curitiba 0. Jogo que está dando sono danado está dando. 0-0, Vitória e Curitiba. Vitória cada vez mais pior, descendo, indo para a Série C. Olha que coisa, gente. Meu Deus do céu. Eu não gosto quando um time grande assim cai, não, sabia? Times assim, bem, né? Já fizeram história, né? Coisa ruim. Futebol feminino é a pauta agora, gente. Ó, domingo, dia 26, próximo domingo, às 21 horas, você não pode perder. Neoquímica Arena vai receber Corinthians e Palmeiras, a partida que vai definir quem é a campeã brasileira de futebol feminino. O Corinthians venceu a primeira partida lá na casa do Palmeiras por 1-0. Roberto, você arrisca quem vai ser campeão brasileiro? Corinthians, apesar do Palmeiras estar muito bem, inclusive hoje, jogaram pelo Campeonato Paulista, o jogo foi 1-1. Olha como está pegado o negócio. 1-0 pelo Campeonato Brasileiro, hoje 1-1 pelo Campeonato Paulista, e aí domingo tem o jogo decisivo do Brasileirão. Acho que o Corinthians leva essa mais uma vez, apesar do Palmeiras estar se aproximando. O Corinthians tem um time mais robusto, leva vantagem e vai aí ser campeão brasileiro. Mas é pegado. Hoje 1-1 pelo Campeonato Paulista. E você, Jacques? Eu vou com Dantas também. Coringão. Então, Corinthians vai levantar a taça. Gente, para falar também do novo Campeonato Paulista de Futebol Feminino, o Santos venceu a Ferroviária por 2-1.
na manhã dessa quarta-feira no estádio, no CT Rei Pelé, tá bom? Com isso, as sereias da Vila deram um troco na Ferroviária após a eliminação nas quartas de final do Brasileiro. Aí, elas vingaram aí a derrota. As sereias da Vila. Vôlei. A Federação Internacional de Vôlei confirmou as seleções que vão disputar os mundiais do ano que vem. Após o fim das competições continentais, todas as vagas foram definidas. A disputa masculina vai ser realizada em Moscou entre os dias 26 de agosto e 11 de setembro, e a feminina, por sua vez, vai ser na Holanda e na Polônia nos dias 23 de setembro e 15 de outubro. O Brasil está garantido nos 2 naipes depois dos títulos sul-americanos. Parabéns ao Brasil no vôlei, sempre forte, né? Sempre competitivo. Olha, o Lakers reuniu a imprensa no seu centro de treinamento da NBA na noite dessa segunda-feira, passou, para o anúncio que dizia a respeito de um novo acordo de patrocínio. O Lakers revelou o seu primeiro patrocínio global com a Bibigo, uma marca de alimentos coreana. O Bibigo é da propriedade de CJ Group, um grande conglomerado, e o negócio supostamente é de 100 milhões de dólares ao longo de 5 anos. 100 milhões de dólares. Roberto Dantas, é ou não é muito dinheiro para o Lakers? Mas dá retorno, né? A NBA é um prato cheio para os empresários, porque o retorno é muito grande. Pena que a gente vê um investimento, porque a NBA ela surge do esporte praticado nas universidades. Dali saem os maiores atletas. E a gente olha para o Brasil, onde está o nosso basquete, Vitor? Onde está o nosso basquete? Não, nem masculino nem feminino disputando as Olimpíadas. Mas realmente isso é um negócio, uma mina de ouro, a NBA para os investidores. E o Lakers vai ter muita grana aí para fazer as contratações mais valiosas e só se destacar aí mais e mais. Mas eu queria que o Brasil também abrisse os olhos para investir no esporte de base, nas universidades, e que a gente tivesse aí um basquete valorizado. Infelizmente, ficamos fora das Olimpíadas, masculino e feminino, muito triste. Jacques, é um momento terrível para o nosso basquete. O que você acha que poderia melhorar? Na verdade, assim, quando você pega... nem se compara, né, NBA com o NBB aqui do Brasil, né? Mas dentro desses times aí, se você pega o Flamengo... Se você pega até o São Paulo, que veio forte também nesse campeonato passado, sabe? Alguns times, alguns que estruturaram, fizeram uma estrutura bacana, né? Conseguiram patrocínio. Você vê que o Flamengo criou uma hegemonia no basquete aí, porque vamos estruturar, vamos fazer de uma forma organizada. Fez Flamengo uma hegemonia. Mas é isso que precisa fazer, cara. É investimento, sabe? É acreditar no projeto, porque muitas das vezes as pessoas querem um investimento, mas querem o retorno rápido, e não é assim. Eu acho que precisa, de fato, uma reforma geral, Vitor. Sabe, eu acredito que a gente precisa fazer uma reforma geral, como o Dantas bem pontuou aí, dentro das universidades, dentro dos colégios, sabe, trazer incentivo, trazer, sabe, investimento, criar, de fato, uma cultura dentro das universidades, do colégio, dentro do coração de uma criança, de um adolescente, sabe? Trazer esperança para ele, dizer, cara, você pode ser um grande jogador de basquete, um grande jogador de vôlei, sabe? Trazer esse investimento, trazer essa esperança para o coração das pessoas que estão ali e também fomentar a questão do estudo. Pô, se você não for um grande jogador de basquete, você vai ser um grande engenheiro, sabe? Você vai ser um grande arquiteto, um excelente professor. Acho que tem como fazer, dá para fazer. Eu acho que só falta, na verdade, querer fazer, entendeu? Porque vai dizer que não tem dinheiro. Tem recurso. Recurso tem, gente. Tem recurso. Pessoas... A gente sabe aí como é que está o nosso Brasil, que dinheiro de tudo quanto é lado aí pegaram, nessa pandemia aí, o que pegaram de dinheiro para... Enfim, né? Não é o caso aqui, mas... Se você... Aí o resultado disso tudo, não me alongando, é quando você vê uma competição como uma Olimpíadas, né? Como você vê até uma Paralimpíadas.
pessoas que têm capacidade, né, que têm condições de ganhar uma medalha, mas não tem o investimento necessário, a estrutura necessária para poder competir, pelo menos competir com aqueles que estão lá sempre na cabeça, sabe? Porque o Brasil aqui tem condições, cara. Tem muita gente boa, tem o Nordeste do Brasil, sabe? O Sudeste, nossa, imagina o Nordeste, pessoa lá do interior, sabe? Os baianos lá no boxe, sabe? O da canoa, que é lá do interior, não sei de onde. Então, assim, vai. E olha que se tivesse investimento de uma forma bem ampla, Vitor, a gente estaria aí nos tops, entendeu? Nos campeonatos olímpicos, mundiais, sabe? Os pan-americanos e etc. Olha, realmente é visível a falta de investimento, né? Que infelizmente traz aí o Brasil. Poderíamos ganhar muito mais medalhas, inclusive, né? Ganhamos muitas medalhas. É só um pouquinho, viu? Porque a gente tem de talento aqui. Realmente, vou contigo, Jacques. Parabéns. Olha, a gente fica feliz com... A gente fica feliz com, tipo assim, o Brasil bateu o recorde de medalha, 20 medalhas. Sabe? Então, assim, caraca. A Bahia ganhou medalha de ouro com Ana Marcela Cunha, com Isaquias, com o Abner. Só medalha de ouro. Aí teve o Ítalo lá do Rio Grande do Norte. Os nordestinos, se o Nordeste fosse dividido, o Nordeste teria ficado à frente do Brasil. E aí, o Carlos Alberto Lanceta, que é uma sumidade, uma pessoa super conceituada no atletismo, ele falou: Roberto, o que a gente tem de atletas bons que não tem condições de treinar no Norte e Nordeste é um absurdo. E a gente vê tanto dinheiro, como já que falou, saindo pelo ralo. E aí chega nas Olimpíadas, a gente passa vergonha, fica em 10º não sei o quê, um país tão grande, um país com potencial tão grande, mas que o dinheiro não chega para os atletas. O rapaz lá, o Darlan, gente, tinha que treinar no terreno baldio. O cara vai disputar uma medalha de ouro, cara. Pelo amor de Deus. É ridículo, ridículo. Falta isso. Não, isso me deu bom dó, porque assim, ele chegou em 4º lugar, né? E o cara tava treinando no quintal de casa, pô. Né? Então, assim, é doloroso. Cara, não se compara. Aí tu pega um atleta lá europeu, até americano, enfim, porque a pandemia chegou para todo mundo, né? Então todo mundo estava se virando. Mas se você pegar a estrutura que talvez o americano teve, o outro, um europeu teve para treinar lá durante esse tempo, é totalmente diferente do brasileiro que teve aqui. Ainda mais das pessoas que precisam, né? Uma viagem para o Japão não é barata, né? Você puxar uma viagem para o Japão não é barata. E patrocinadores para aparecer é difícil. As pessoas só querem apoiar quando deu certo, né? E aí não é apoiar, né? Quando diz aquela frase, daí é querer ter vantagem, né? Pois é, aí fica difícil a gente nivelar, né? Mas que a gente tem talentos aí que fazem frente a qualquer atleta do mundo, com todo respeito, sim. O Brasil tem muitos atletas que, inclusive, não foram para as Olimpíadas por falta de patrocínio, mas que poderiam ter rendido medalhas para a gente, né? É verdade. Gente, muito bem falado. O juiz está apitando. Foi? Falei na hora do apito. Olha o juiz. Só para terminar minha fala a respeito desse assunto aí. O legado lá, né? Que falaram que aqui teve um legado olímpico, né? Das estruturas que ficaram. Aquele espaço que está lá abandonado, lá no Recreio, que falaram que ia ser escola, sabe? Lá no Rio, no seu Rio Centro, né? Tá abandonado. Tá lá um espaço. Até hoje não tem escola lá, não tem nada, tá parado, tá abandonado. Acabou a Olimpíadas, não teve mais nada desde 2016. Então, assim, aí a gente para pensar, pô, cara, sabe, poderia usar aquele espaço gigantesco. É um bairro lá dentro, é uma cidade lá dentro, praticamente. Usar aquilo ali para até fazer escola, usar para outras situações também que poderiam deixar como legado para a sociedade. Então, assim, aí tá lá fechado, cara. Tá inútil, ninguém tá usando, não tá fazendo nada, tá parado. Aí os caras falam que precisa de investimento, precisa de dinheiro para voltar a funcionar. É complicado.
Na verdade, o nome deveria mudar de legado olímpico para largado olímpico. Porque é o que está por lá. Largado olímpico. Gente, para a gente poder finalizar, uma notícia bacana, como todo jornalista aprende na faculdade, então pode terminar com notícia ruim, pode terminar com notícia boa. Tem um jogador de futebol inglês de 23 anos, gente, o Marcus Rashford. Vocês devem conhecê-lo, claro, grande jogador aí do Manchester. É um dos melhores exemplos de que um esportista usa a sua plataforma para o bem social. Olha o que ele fez. Durante a pandemia, ele continuou e aumentou sua campanha para combater a pobreza alimentar infantil. Sua carta aberta ao governo do Reino Unido foi sincera e mostrou que a questão não era política, e sim humanitária. Graças aos seus esforços, o governo voltou atrás sobre uma declaração anterior. Assim, 1.300.000 crianças puderam reivindicar seus vales-refeições escolares gratuitos durante as férias de verão. Além disso, seu nível de envolvimento mostra o seu compromisso com a questão. O jogador visitou pessoalmente abrigos para pessoas sem moradia, bem como liderou também enormes campanhas de arrecadação de fundos. Ele também enfrentou os seus próprios desafios pessoais enquanto apoiava os outros, como episódios de racismo, né, que chegaram ao seu ápice após a final da Euro. Vocês bem sabem, o Rashford foi um dos que, infelizmente, teve um episódio racista. Marcus Rashford é um exemplo de líder dedicado, e seu compromisso de ajudar os outros não mostra sinais de declínio. Não importa o obstáculo, ele não para. E depois de cada marco que é alcançado, seus olhos se voltam para o que mais pode ser feito. Parabéns ao esportista Marcus Rashford, jogador inglês, que simplesmente disse que podia fazer a diferença. Parabéns para ele. Nota 0 e nota 10. Agora eu começo com o Roberto Dantas. Nota 10, Roberto, da semana. Nota 10 foi o que você acabou de dar aí. Sensacional. O jogador inglês, Marcos, não, qual é o sobrenome dele? Rashford. Marcos Rashford, nota 10, parabéns. Nota 0 para a Prefeitura do Rio de Janeiro, que liberou o público hoje no estádio 30 mil no Maracanã. Sabia? Infelizmente, o Rio de Janeiro 30 mil está com a Delta. A Delta muito alta. O Brasil voltou a ter acima de 500 mortes diárias. Nota 0 para quem bota 30 mil no estádio. Meu Deus. E você, Jacques? Nota 10 e nota 0. Nota 10 para o Rashford, né? Eu acho que é sempre bom você estar ajudando, você pensar no próximo, né? Acho isso muito importante, muito bacana. É muito legal essa ação, né? Eu acredito que, assim, muitos jogadores, né, ajudam muita gente, a gente não deve saber, mas isso daí é louvável, né? É louvável, uma ação louvável, uma atitude louvável. E nota 10 para essa atitude dele aí. E graças a Deus, né? Pelo menos não mata a fome de todo mundo, mas pelo menos faz a diferença na vida de algumas pessoas, né? Se todos pudessem fazer isso, acho que a gente teria um mundo melhor, menos desigualdade, né? Quanto social, material, mas aqueles que ajudam, né? Que ainda tem um coração meio que louvável, né? E dobrado para as pessoas. Isso é muito bom, isso é muito bom. E o 0? O 0, caramba, cara. O 0 foi pro jogo de ontem. Palmeiras e Atlético Mineiro. Caramba, deu até sono. Abel, cara, eu não consigo entender, cara. O Palmeiras não é um time ruim. O Palmeiras é um time bom, cara. Time encaixado, bom. Umas peças muito boas ali, que dá para ele rodar, fazer jogar. Mas só que quando ele quis proteger o resultado 0-0. Acho que se eles tivessem um gol ali, acho que ele estaria de bom tamanho. Mas ele saiu comemorando 0-0, cara. Entendeu? Saiu comemorando 0-0. Então, isso aí é ruim pro futebol, é ruim pro espetáculo, sabe? Uma semifinal de Libertadores, Atlético Mineiro e Palmeiras, sabe? Eu acho que tinha que ser um jogão. Até o Atlético Mineiro tentou bastante, mas não foi aquele jogo, um jogo muito amarrado, muito troncudo, né? Meio que todo mundo ali se protegendo, com medo de vencer, né? O Zico fala uma parada, quem tem medo de
de vencer, meu irmão, não tem jeito. Entra no campo já com medo, sem vontade de vencer, é complicado. Vamos ver, espero que lá no Mineirão seja um jogo melhor, né? Eu acredito que vai ser. E com torcida, né? Vamos ver se vai melhorar. Bom, hoje, daqui a pouquinho, tem Flamengo e Barcelona de Guayaquil, ao som do funk em lata. Fernando Abreu, é hoje o dia da alegria, que seja para o rubro-negro daqui a pouquinho. Dando uma repassada nos placares, o Red Bull Bragantino segue vencendo. Viva o Brasil! 2-0 em cima do Libertad do Paraguai. O Brasil também na Série A. São Paulo 0, Atlético América Mineiro 0. Encerrou. Vitória e Curitiba 0-0. Gente, a gente vai ficando por aqui. E o Relâmpago dos Esportes volta na semana que vem. Com novo horário. Às 19h30, a gente estava contando 19h30, mas a gente vai trocar de horário. E aí nós vamos falar, claro, com os nossos comentários. Na semana que vem, a gente deve ter a presença ou não do Alexandre Valente, tá, gente? Infelizmente, ele teve uma fatalidade dentro da família dele. Beijo para ele, meu parceiro querido Alexandre Valente. Que tudo se resolva, que Deus conforte o coração dele e da família. E a gente volta na próxima semana trazendo várias notícias do esporte. Tchau, tchau, galera! Um excelente jogo para todo mundo e divirtam-se! Valeu, galera!